Olá, vamos ver hoje o livro de Atos, capítulo 13, a primeira viagem missionária. Capítulo 13, versículo 1 até o versículo 3. Versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Elimas, o mágico. Versículo 4 até o versículo 12. Versículo 4. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Versículo 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Versículo 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, versículo 10, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Versículo 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Pregação de Paulo em Antioquia e Pisídia. Versículo 13 até o versículo 43. Versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Versículo 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando nas sinagogas, num dia de sábado, assentaram-se. Versículo 15. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Versículo 16. Levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Versículo 17. O Deus deste povo, Israel, escolheu a nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. Versículo 18. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Versículo 19. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Versículo 20. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. Versículo 21. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Versículo 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Versículo 24. E tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel
o batismo do arrependimento. Versículo 25. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias, as alparcas dos pés. Versículo 26. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Versículo 27. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Versículo 28. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Versículo 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 31. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Versículo 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Versículo 33. E como também está escrito no Salmo 2, meu filho, és tu, hoje te gerei. Versículo 34. E que eu ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Versículo 35. Por isso também, em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Versículo 36. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Versículo 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Versículo 38. Seja-vos, pois, notório, homens, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Versículo 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Versículo 40. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Versículo 41. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque operam uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Versículo 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Versículo 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Paulo e Barnabé vão para os gentios. Versículo 44 até o versículo 52. Versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Versículo 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Versículo 47. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Versículo 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Versículo 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas
e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Versículo 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Terminamos aqui o capítulo 13 do livro de Atos, na nossa Bíblia, na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Deixe aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece e que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor.